À medida que você encontrar, se coloque de pé, em nome de Jesus. Também não posso deixar de agradecer a minha amada esposa, que me sustenta em oração, está conosco na luta todo dia. Evangelho de Mateus, capítulo 14, a partir do versículo 22. Os irmãos encontraram, amém? É uma passagem bem... Veremos alguns versículos. Diz assim, a partir do versículo 22: E logo Jesus compeliu os seus discípulos a entrar no barco e passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão. E mandando a multidão embora, ele subiu para o monte para orar à parte. E vindo a noite, ele estava ali sozinho. O barco, porém, estava já no meio do mar, agitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas, à quarta vigília da noite, Jesus foi até eles, andando sobre o mar. E quando os discípulos o viram andando sobre o mar, eles perturbaram-se, dizendo: És um espírito, e gritaram de medo. Mas imediatamente Jesus falou com eles, dizendo: Tende bom ânimo, sou eu, não temas. E Pedro respondeu e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo sobre as águas. E ele lhe disse: Vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir até Jesus. Mas vendo ele que o vento era forte, teve medo e começou a submergir. Clamou dizendo: Senhor, salva-me. Imediatamente Jesus estendeu a sua mão e o segurou e disse: Ó homem de pequena fé, por que duvidaste? E eles, subindo ao barco, o vento cessou. Então os que estavam no barco, vindo isto, o adoraram, dizendo: Verdadeiramente, tu és o Filho de Deus. Ora, terminada a travessia, chegaram à terra de Genezaré. E quando os homens daquele lugar reconheceram Jesus, eles enviaram por toda aquela região e trouxeram todos os que estavam enfermos e pediram-lhe que ao menos eles pudessem tocar na orla da sua veste. E todos quanto tocavam ficavam perfeitamente sãos. Até aí. Pode se assentar em nome de Jesus. Meditando nessa passagem, é uma passagem muito conhecida. E aí eu me lembrei de algumas situações que eu já passei na minha vida e acredito que você também já passou. Mas quantos de vocês já passaram por uma tempestade? Aqui eu já, nesse início, não quero nem me referir a uma tempestade de âmbito espiritual, mas uma tempestade de chuva mesmo, vento. Quantos de vocês já enfrentaram uma tempestade de verdade? Eu já enfrentei uma tempestade, uma vez muito forte. E o Senhor me fez lembrar disso. Quando o Senhor falava ao meu coração dessa passagem, há alguns anos atrás, posso dizer até muitos anos atrás, eu lembro que eu estava caminhando, eu trabalhava lá perto da praia de Botafogo. E ali o vento é muito forte. E meditando nessa passagem, o Senhor me trouxe isso à memória, porque ali na praia de Botafogo, o mar ali ele é envolto e quase não chega vento, quase não tem onda ali. Mas naquele dia ventava muito. E era uma chuva muito forte, aquela chuva de vento. E ali eu, muito empolgado, tinha um guarda-chuva daqueles automáticos, acho que de repente há uns 15 anos atrás, mais ou menos, acho que aquilo ali era meio que uma novidade, não era muita gente que tinha não. Mas eu tinha um guarda-chuva automático e aí eu lembro que em determinado momento eu saí naquele vento, falei,
vou tentar me proteger de alguma forma. E abri aquele guarda-chuva. No momento que eu abri aquele guarda-chuva, eu falei, vai me proteger pelo menos um pouco. Mas na hora que eu apertei o botão, o guarda-chuva estava quebrado, eu não sabia. Ele abriu, voou e foi embora. E eu fiquei olhando o guarda-chuva indo embora. Eu falei, meu Deus, e não adiantava nem tentar correr atrás. Perdi o guarda-chuva. E fiquei naquela chuva, vento forte, mas eu olhei para o mar. Quando eu olhei para o mar, naquele lugar que era um mar bem calmo, que não tinha nada, estava dando onda. E vinham umas ondas que batiam contra o barco. E o Senhor me fez lembrar dessa passagem, que as ondas batiam e os barcos, basicamente os barcos pequenos, estavam enchendo de água. E eu fiquei olhando aquilo ali no ponto de ônibus e eu lembrei disso. O Senhor me trouxe à memória isso quando eu li essa passagem. Então, às vezes, quando nós estamos, de repente, numa tempestade, num dia de chuva, a coisa sempre tende a ficar pior. Eu não sei se isso já aconteceu com você ou se é só comigo que acontece isso. Mas muitas vezes você está ali tentando se proteger com guarda-chuva, passa um carro do teu lado e te joga uma onda de água e você se molha todo. Um dia desses eu saí, estava até com companhia, agarrei o Tiago, que estava na rua ali, levei ele comigo para comprar um hambúrguer. E aí a chuva, guarda-chuva pequeno, tentando me proteger, o carro passou e chega a ouvir uma onda se levantando. Mas é sempre assim. Eu não sei se comigo ou com você, se já aconteceu isso com você, mas quando estamos numa tempestade, a situação sempre tende a piorar. É ou não é? Ou será que é só comigo que acontece isso? Mas a situação sempre piora. E eu falei, Senhor, tem misericórdia. Mas aqui a gente vai tratar de um outro tipo de tempestade. Nessa passagem aqui, e essa passagem você pode encontrar ela em outros livros da Bíblia, e ela tem alguns nomes. Esse lugar ele é conhecido como Mar da Galileia. Em outras passagens você pode ver escrito também conhecido como Mar de Tiberíades ou o Lago de Genezaré. Tudo é a mesma coisa. Muitas vezes a gente lê numa passagem, vê outra, pensa que é um lugar diferente, mas tudo é o mesmo lugar. E a Bíblia conta sobre isso nessa passagem. Só que para entender um pouco melhor sobre o que nós estamos falando, e também não saindo do texto que é sobre tempestade, o Senhor me levou num texto que está em Marcos. O relato de Marcos, ele conta sobre uma passagem também que os discípulos se encontravam em aperto, numa grande tempestade. Você também conhece essa passagem, se encontra em Marcos capítulo 4, ali a partir do versículo 35. Jesus ali, ele estava na polpa do barco. Os discípulos se encontravam em grande aperto e ali eles correm para chamar Jesus. Fala, Jesus, nós vamos perecer. O Senhor não está vendo? E ali, Jesus, que eu creio que Jesus não estava nem dormindo, porque o barco era um barco pequeno. Então, numa tempestade, o barco deve se movimentar muito. Para a pessoa conseguir dormir num lugar desse é difícil. Mas eu creio em Jesus. E eles chegaram e chamaram. Jesus sai da polpa do barco e Jesus assume o controle. A Bíblia diz que Jesus vai à frente. E quando Jesus ele chega à frente do barco, Jesus ordena ao vento e o mar que cessem. Quando Jesus fala isso, a Bíblia relata, depois você pode conferir, a Bíblia relata que se faz uma completa bonança naquele lugar. E os discípulos, a ponto dos discípulos dizerem assim, quem é esse? Quem é esse com tamanha autoridade que até o vento e o mar lhe obedecem? Você já ouviu essa história? Mas quando nós avançamos para o capítulo 5 dessa passagem, é que nós vamos entender o porquê que o inimigo se levanta com tamanha fúria, arremessando uma tempestade sobre a vida dos discípulos que estavam naquele barco, juntamente com Jesus. Quando nós chegamos no capítulo 5 do Evangelho de Marcos, a Bíblia diz que Jesus ia chegar do outro lado. E daquele outro lado, na terra dos Gerazenos, você também já conhece essa passagem, a Bíblia diz que havia um homem naquele lugar que ele vivia nos sepulcros, vivia acorrentado. A Bíblia diz que ninguém podia com ele,
porque ele quebrava correntes, ele vivia nos sepulcros, mas a Bíblia também diz que Jesus, ao pisar a planta dos seus pés naquele lugar, esse endemoniado já vem de encontro a Jesus. E ele pergunta: o que temos nós contigo? E Jesus liberta aquele endemoniado. E se você continuar lendo na história, você vê que quando Jesus chega naquele lugar e liberta, a Bíblia diz que aquele endemoniado, ele mudou de tal maneira que as pessoas que olhavam para ele já nem reconheciam como tal, aquele que vivia acorrentado, aquele que vivia amedrontando o povo, aquele que quebrava correntes. A Bíblia diz que quando o povo olhou para ele, nem o reconhecia, e ele saiu dali falando de Jesus. Jesus pode todas as coisas. Muitas vezes o que eu queria já liberar para a tua vida é que muitas vezes você não entende por que uma tempestade se levanta contra a tua vida. Muitas vezes nós paramos e questionamos ao Senhor e falamos: Senhor, por que essa situação se levantou sobre a minha vida? E eu quero te liberar uma palavra nessa noite. Tudo que Deus faz tem propósito. Tudo que o Senhor faz tem propósito. Talvez você se questione: Senhor, por que essa tempestade sobreveio sobre a minha vida? E eu quero te liberar uma palavra nessa noite, porque tudo que se levanta contra a tua vida, o Senhor tem um propósito, e no final vai gerar libertação, vai gerar cura, e você vai ser o alvo alcançado pelo Senhor, e vai ser, através da tua vida, vai ser fruto de libertação para outras vidas. E aí, continuando a meditar, quando nós encontramos essa passagem no Evangelho de Lucas, ela relata essa passagem que nós lemos também, no Evangelho de Lucas, capítulo 8, a partir do versículo 22 ao 39, ela relata também essa passagem. E quando eu li essa passagem, ela conta essa mesma história que nós acabamos de ler, mas o que me chama a atenção é a partir do versículo 41. A partir do versículo 41, também não fugimos do tema sobre tempestade. Ali, a partir do versículo 41, conta a história de que Jesus, quando volta da terra dos Gerazenos, ali entra em contato com ele Jairo, que era um dos dirigentes da sinagoga. E Jairo ali, ele implora a Jesus. A Bíblia diz que Jairo estava com sua única filha, que estava à beira da morte. Ele chega ali aos pés de Jesus e clama a Jesus. A Bíblia diz que Jesus continua o seu caminho. Jesus continua andando. E não muito distante disso, a multidão que apertava Jesus, a multidão que estava sempre atrás de alguma coisa, quando olhava para Jesus, estava atrás de milagre, atrás de cura. E a multidão apertava Jesus, e mesmo nesse trajeto que Jesus estava, no seu caminho, ali nesse mesmo trajeto, se levanta uma mulher que estava há 12 anos sofrendo de uma hemorragia. A partir do versículo 41 você vai ler essa história. Ela avança, ela persiste. A Bíblia diz ali, se você for ler, você vai ver que ela lutou. O povo comprimia aquela mulher, mas ela chega até Jesus, mesmo que se arrastando. Ela continua lutando, ela continua batalhando. Sabe por quê, meu irmão? Porque uma pessoa que sabe o que quer, ela continua firme em busca do seu milagre, em busca do seu propósito. Essa mulher, ela havia 12 anos, ela estava com uma hemorragia. Ela tinha um propósito de ser curada, e ela sabia quem poderia curá-la. A partir do momento que ela ouve falar de Jesus, ela persegue Jesus. E ela continua, até ela alcançar o seu milagre. Nesse processo, Jesus continua andando, e Jesus é tocado na orla de suas vestes, e Jesus libera a cura para aquela mulher.
E Jesus pergunta: quem me tocou? No meio da multidão, os discípulos até falam: Jesus, uma multidão te aperta e o Senhor pergunta: quem te tocou? E Jesus fala uma frase também ali que impactou meu coração. Jesus fala assim: alguém me tocou diferente. Sabe o que eu quero te dizer nessa noite? Se você tocar, nem que seja na orla do Senhor, mas de maneira diferente, você vai alcançar o teu milagre. O que Jesus precisa é de fé e de um coração contrito e disponível para Ele. Se você tocar no Senhor nessa noite de maneira diferente, você vai alcançar aquilo que você busca. E Jesus pergunta para ela isso, não para expor aquela mulher, não para isso, porque essa história é contada em todos os evangelhos. Não era para expor ela, era para mostrar o quanto Jesus era grande, podia ser grande na vida dela, e através da perseverança dela, ela alcançou o seu milagre. Muitas vezes nós nos encontramos dessa forma, chegamos na igreja com inúmeros problemas, inúmeras situações, milagre, cura, libertação. Chegamos nessa forma, mas é o estado que vai estar o teu coração, a forma que você vai entrar, é que vai definir se você vai receber a tua cura ou não. Muitas vezes nós chegamos, é mais um culto, é mais um dia de campanha, é mais um dia de oração, mas quando você mudar a tua perspectiva, você vai começar a alcançar: Senhor, é mais um dia que eu travo uma batalha com o inimigo. Senhor, é mais um dia que eu já vejo lá na frente a vitória da minha família. Senhor, é mais um dia que eu chego para confrontar, para lutar, para ver a vitória, a libertação e a cura daquele que eu busco. Isso vai fazer a diferença. E Jesus continua nesse caminho, e eu continuo nessa passagem para que você entenda, mas quando Jesus continua nesse trajeto, a Bíblia diz que chega algumas pessoas e falam para Jesus, falam para Jairo: Jairo, não incomoda mais o mestre, a tua filha já morreu. Jesus vira para Jairo e diz assim: creia somente. Creia somente. Creia somente. Sabe o que eu quero dizer para você nessa noite? O teu trabalho é se separar, e o trabalho do Senhor Ele faz, Ele realiza o milagre. O teu trabalho é se separar, o teu trabalho é orar, o teu trabalho é se santificar, e o Senhor honra com aquilo que Ele promete. A Bíblia diz que o Senhor não é filho do homem para que minta ou que para que se arrependa. Então, se Ele te prometeu alguma coisa, Ele vai cumprir, porque Ele é fiel e Ele cumpre aquilo que Ele promete. Jesus vira para Jairo e diz: crê somente. E quando Jesus chega na casa de Jairo, existe algo também muito importante. Jesus chega na casa de Jairo e diz assim: vem você, Pedro, Tiago, João e quem estava na casa, e a multidão ficou do lado de fora. Só eles entraram dentro do quarto. Ali eu peguei mais uma lição. Sabe o que acontece, gente? Muitas vezes nós temos problemas, passamos dificuldades nas nossas vidas, mas nós falamos para A, falamos para B, falamos para C. Meu irmão, comece a procurar quem vai te ajudar em oração. Comece a procurar pessoas que vão te ajudar em oração. Porque tem muita gente, meu irmão, que só quer saber do teu problema para colocar na boca do povo. O que vai fazer a diferença é tu entrar dentro do teu quarto e começar a orar. E travar batalhas de oração ali com o Senhor, você e o Senhor. É isso que vai fazer a diferença. Não saia falando do teu problema para todo mundo. Procure quem pode te ajudar, quem vai acrescentar. E foi isso que Jesus ensina como lição nessa passagem. Existem momentos, meu irmão, que nós temos que entrar no nosso quarto e orar e se separar. A multidão não vai ajudar.
Tem muita gente querendo saber do teu problema, mas quando você entrar dentro do teu quarto e orar, a multidão vai saber quem é o Deus que está na tua vida. Essa é a diferença. Tem muita gente que só quer saber o que você está passando, mas não vai acrescentar em nada. Mas se você se apegar com quem quer ver o teu crescimento, aí as pessoas vão olhar para a tua vida e vão ver o quanto Deus é grande na tua vida. Voltando para o texto de Mateus 14, no início do capítulo 14, nos primeiros versículos, a Bíblia relata sobre uma multiplicação de peixe e pães. Você já conhece, mas Jesus, depois que despede o povo, o que me atenta é que Jesus se separa. Mais uma vez ali, Jesus ele nos ensina uma lição. A Bíblia diz, você leu nessa passagem, que ali próximo à quarta vigília, Jesus estava lá em oração. Muitas vezes, sabe o que nós fazemos? Nós estamos com o nosso problema, e aí nós chegamos para o irmão e falamos assim: você ora por mim? É cômodo. É cômodo. Muitas vezes nós nos acomodamos e falando assim: você ora por mim, que eu estou com um problema, não estou conseguindo vencer, você ora por mim, você intercede por mim. Meu irmão, Deus quer usar a tua vida também. Você tem uma boca aí de profeta que o Senhor te deu, só que para isso você tem que fazer igual Jesus. É na madrugada que o Senhor vai te dar a tua vitória. É quando você começar a se separar. É quando você começar a orar, interceder, que o Senhor vai começar a te dar a tua vitória. E nessa passagem diz que a quarta vigília, se você for analisar, a quarta vigília é aproximadamente entre 3 horas da manhã e 6 da manhã. Era nessa hora que a tempestade castigava o barco com os discípulos. E mais uma coisa, o Senhor falou ao meu coração ali, a Bíblia diz, em algumas passagens, nós já vimos, que ali era um lago. Um lago normalmente não dá onda. Mas nesse lugar ali, por causa daquele vento forte, começou a dar ondas grandes naquele lugar. E ali eu classifico porque eles eram pescadores. E se eram pescadores, para eles se assustarem com a onda, era porque não era qualquer coisa. Eles eram pescadores, eles eram homem de mar, eles estavam no mar, eles pescavam. E quando você pesca, você conhece o mar. E quando eles olham para aquela tempestade, eles se assustam. E ali eu vejo nessa passagem que não era uma simples tempestade. A Bíblia relata que eram ventos fortes. Tempestade forte. Mas o que me ressalta nesse texto é que quando eles olharam para Jesus, e nessa passagem, Pedro, ali, naquela passagem que era o mais afoito ali, um dos mais destemidos, ele olha, e mesmo em meio à tempestade, enquanto os discípulos estavam ali gritando, falando: não, é um fantasma. É um fantasma que está ali. E aí Pedro também vendo aquela situação, ele não se conforma com aquilo e diz: Senhor, se é o Senhor, manda-me para que eu possa ir ter contigo. E o Senhor diz assim: vem, Pedro. E Pedro ali sai do barco. E Pedro começa a caminhar por cima das águas. Como o Senhor estava fazendo, Pedro também começa. Pedro começa a andar ali em cima daquela, em meio à onda, em meio ao vento forte. Pedro começa a caminhar, porque Pedro tinha ouvido a voz do Mestre. E muitas vezes o que acontece conosco e que nós não fazemos é que sempre em meio à tempestade, sabe o que nós olhamos? Senhor, eu estou perecendo. Senhor, olha a minha dificuldade. Senhor, olha pelo que eu estou passando. Senhor, eu não estou aguentando mais. Senhor, está difícil. Pedro estava olhando para Jesus. Enquanto Pedro olhava para Jesus, Pedro não perdia o foco. Pedro continuava caminhando sobre o mar. A partir do momento que Pedro olhou para o lado,
olhou para a onda, olhou para a tempestade, Pedro começou a afundar. Assim acontece comigo e acontece contigo. Enquanto você começa a olhar para a tempestade e tira o foco de Jesus, você começa a afundar. Mas nessa noite, se você entender que se você, enquanto você continuar caminhando, se você mantiver o teu foco no Senhor, olhando para Ele, Senhor, a situação é adversa, Senhor, o inimigo está bradando, está dizendo que eu não vou vencer, o inimigo está dizendo que a minha família já é uma causa perdida, que a minha situação eu não vou alcançar a libertação, mas eu creio olhando para Ti, você vai receber a tua vitória. Você vai receber a cura que você tem pedido, mas para isso você tem que continuar no foco, olhando para o Senhor. Enquanto você continuar olhando para Jesus, você não vai perder o foco. E quando Pedro perdeu o foco, quando Pedro parou de olhar para Jesus, ele começou a afundar. E essa passagem também é tremenda, porque a Bíblia diz que Jesus, vendo Pedro afundar, e ele clama ao Senhor: Senhor, eu estou afundando. A Bíblia diz que Jesus, antes de qualquer coisa, Jesus estende a mão, segura na mão de Pedro e o sustenta. Meu irmão, pare de tentar enfrentar a tua dificuldade na força do teu braço. Pare de enfrentar a tua dificuldade pensando que você pode. Não, você não pode. É o Senhor na tua vida que pode todas as coisas. É o Senhor através da tua vida que vai te dar a vitória. Não é você que pode, porque a Bíblia diz: sem mim nada podeis fazer. É o Senhor que pode. Sabe o que eu quero te dizer, meu irmão? Não vai adiantar nada você brigar com a força do teu braço se o teu coração não estiver no altar do Senhor. Se no momento que você precisa, você fala, não chegar e não dizer: Senhor, eu preciso de Ti. Se você não fizer isso, não tem como o Senhor te ajudar. Você precisa falar: Senhor, eu preciso de ajuda. Senhor, eu estou perecendo. Senhor, eu estou afundando. E o Senhor vai estender a mão. E a palavra de Deus diz que o Senhor, Ele nos sustenta, e a sua destra é fiel e forte. Não é à toa que Davi diz, ele diz que ele vai olhar para os montes: de onde me virá o socorro? Ele faz uma pergunta e logo depois ele diz a resposta: o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. É Ele, é dele, é por Ele e é para Ele todas as coisas. Se coloque de pé em nome de Jesus.